Ele é amado por alguns e não tão amado por outros. Algumas pessoas amam de forma exacerbada o Espírito Santo de Deus, outros estão cheios de restrições. Queridos, o Espírito de Deus é interessante. Ele é amado por alguns e não tão amado por outros. Algumas pessoas amam de forma exacerbada o Espírito Santo de Deus, outros estão cheios de restrições. Não é assim, o Espírito de Deus não age mais dessa forma, o Espírito Santo de Deus ficou lá nos dias de João, não tem mais poder, não tem mais dom, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Na verdade, há uma grande confusão dentro da igreja evangélica com relação ao Espírito de Deus. E há aqueles que amam e que exageram também nesse amar, extrapolam um pouco, e tudo é o Espírito Santo, quando na verdade, muitas vezes, é o camarada e a carne em alta. Nós temos que ter muito cuidado para não perdermos essa linha. Ela é muito tênue entre a carne e o mover do Espírito Santo. Mas é preciso entendermos alguns aspectos para que tenhamos uma fé madura, uma fé firme no Senhor. E nesse estudo, alguns aspectos a respeito do Santo Espírito, e no próximo vamos falar a respeito dos dons do Espírito. Amém? Quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 16, versículos 7 até o 14. Nos fala a palavra: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Oh, glórias! São palavras de Cristo Jesus com relação ao Espírito de Deus. Senhor, nós te louvamos por esses momentos que vamos passar na tua presença, neste lugar, Senhor. Que tu nos dê a direção na palavra, para que tudo aquilo que for aqui ensinado, Pai, que for aqui passado, seja para edificação das nossas vidas, para melhor te servirmos, aprendermos para melhor te servirmos, ó Deus, e que teu nome seja honrado e glorificado. Fala conosco, Senhor, esse é o nosso clamor em nome do teu Filho Jesus, amém. Amados, o Espírito de Deus é uma verdade, mas como explicar o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? É uma energia. Algumas pessoas acham que o Espírito de Deus é uma energia, é uma forma de manifestação do Deus. Mas na verdade nós somos trinitarianos, nós cremos na Trindade. E sabemos que o Espírito Santo de Deus é Deus. É impossível, irmãos, nós entendermos a Trindade. Vou ser bem sincero para vocês, é impossível. Não será possível explicá-los o que é a Trindade. Vale ressaltar que não são três deuses. É um Deus que age de três formas, três pessoas. Para que vocês possam ter uma ideia muito vaga. Todo carro tem uma bateria. Só que a bateria, ela acende o farol. Você consegue ligar o motor e você consegue buzinar. Ou seja, ela fornece para essas três fontes condições de funcionamento, porém ligados na mesma bateria. Eu sei que o exemplo é longe de entendermos isso. Só vamos compreender essa verdade a respeito da Trindade quando nós estivermos nos céus. Ali sim, o Senhor há de descortinar diante de nós as suas verdades. E aquilo que é secreto, aquilo que nós não compreendemos, com certeza vamos entender e vamos falar: oh, era tão fácil. Só que nós não temos, amados, a capacidade para entendermos aquilo que é do Senhor. Mas o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo. Não que haja uma escala, Pai maior, Filho mediano e Espírito Santo menor. Não. É apenas uma colocação que nós temos na palavra. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas com certeza é o mesmo poder. Haja visto aqui, os três são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Difícil de compreender, mas é fato. No entanto, não vamos nos deter nesses detalhes. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos que os amados compreendam que o Espírito de Deus não é uma força, mas que é uma pessoa, é real, é verdadeiro, é uma pessoa, amados, e a palavra de Deus deixa isso de uma forma extremamente clara. Quando nós lemos na palavra, só não entendemos se nós não quisermos. Porque, irmãos, vale ressaltar, nós não podemos olhar a palavra de Deus com o nosso entendimento. Nós temos que olhar pela fé. Eu tenho que crer naquilo que a palavra de Deus fala para mim, mesmo que minha mente afirme, não faz sentido. Não é bem assim, mas eu tenho que crer, irmãos, eu tenho que submeter a minha crença, a minha fé a princípios bíblicos. Não é o meu saber, não é o meu conhecimento, é a informação dada pelo Senhor. É aquilo que Deus nos revela que é importante e que temos que colocar em alta na nossa vida. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus, quando referiu-se ao Espírito, nunca disse isto. Não, de forma alguma. Uma coisa. Não. Ele sempre tratou o Espírito Santo como uma pessoa. E isso é suficiente para que nós possamos ter convicção. Vemos ainda, irmãos, que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Com certeza, isso são qualidades do ser de uma pessoa. E o Espírito Santo, ele tem em si todas essas qualidades. Cada uma das emoções e atitudes citadas são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa, irmãos. Entenda isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Talvez vocês possam até questionar-me. Mas eu não acho que o Espírito Santo seja uma energia. Sim, não acha, com certeza. Mas talvez apareça alguém diante de você e afirme que ele seja uma energia. E aí? Em quem você vai crer? O camarada chega e apresenta um monte de posições, um monte de situações que parece, de fato, ser verdadeiro. E até citam a palavra. Como fazer? Se nós não conhecermos as bases que mostram-nos que o Senhor Espírito Santo é uma pessoa, é possível que sejamos enganados. Amém? E essas qualidades comuns às pessoas. Letra A, o Espírito Santo de Deus fala. O Espírito fala. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se fala, porque é uma pessoa. Letra B, ele intercede. O Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Nós temos um intercessor, irmãos. E o nosso intercessor não é feito de barro, não é uma estatueta. O nosso intercessor é o Espírito Santo de Deus. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor pelas nossas causas, para que as nossas orações sejam respondidas, sejam ouvidas pelo Eterno. Eis o porquê, amados, temos que viver a verdade da palavra em todos os aspectos. Letra C. Ele testifica. João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, e o Consolador já veio, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. É Cristo falando, e Cristo falou antes que o Espírito Santo fosse enviado. Vale ressaltar, amados, que o Espírito Santo de Deus não esteve continuamente com o ser humano. Nos dias passados, e vamos ver isso um pouco mais à frente, nos dias passados,
o Espírito Santo ele era dado esporadicamente às pessoas, não de forma permanente. Até a assunção de Cristo, quando ele foi elevado aos céus, até aquele momento, o ser humano não tinha esse contato que nós temos hoje, o contato direto com o Espírito de Deus. Mas o Senhor nos enviou o Espírito, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos alegra, é Ele que nos dá condições de seguirmos nessa caminhada em direção aos céus. Vale ressaltar, irmãos, que nós somos edificados pelo Espírito de Deus. É Ele que te dá força para que você possa seguir nesta caminhada. Letra D, Ele guia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas entenda algo interessante. Todos os que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Você pode inverter essa questão. Só é possível sermos filhos de Deus se o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus trabalhar o teu coração, é possível que tu sejas filho do nosso Senhor. Vale ressaltar, irmãos, que essas qualidades são comuns às pessoas. O Espírito, ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia. E ainda a letra E, ele nomeia. Atos capítulo 20, versículo 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Fica claro, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele nomeia as pessoas para fazerem a obra. Ou seja, ele tem a capacidade de levantar obreiros. O Espírito Santo, ele é quem edifica, é que coloca as pessoas de pé. Não é o conhecimento, não é a sabedoria, vale sempre ressaltar esse detalhe. Não é o conhecimento, a sabedoria, mas a comunhão com o Senhor. O Espírito Santo quer que haja comunhão, e quando há comunhão, ele trabalha o coração e nos levanta. Amém? Letra F. Pode-se mentir ao Espírito. Atos capítulo 5, versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Se é possível mentir ao Espírito Santo, é porque ele é uma pessoa. Amém? Letra G. Pode-se blasfemar contra ele. Mateus capítulo 12, versículo 31. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que é a blasfêmia contra o Espírito? Esse versículo levanta essa grande interrogação. O que é a blasfêmia contra o Espírito? O que é a blasfêmia? E muitos ficam preocupados. Será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus? Eu mesmo já fiquei muito preocupado com isto, haja vista que houve um tempo na minha vida que eu blasfemei muito contra o Espírito Santo. Blasfemei mesmo, irmãos. Eu olhava para o Espírito Santo e quando ele se manifestava nos dons, eu achava que tudo aquilo era do diabo. Achava que era do diabo. Porque onde eu estava, ensinava dessa forma. E eu era levado pelo engano e achava que todo mover, tudo aquilo, a cura, inclusive até curas, era mais fácil atribuir a Satanás do que a Deus, por incrível que pareça. Mas um dia o Espírito me deu a revelação do que é isto. Blasfemar contra o Espírito, irmãos, é eu, conhecedor da verdade, rejeitar a verdade e seguir por caminhos errados. Esta é a blasfêmia contra o Espírito. Ou seja, você conhece a verdade, você sabe qual a vontade do Senhor, mas você prefere negar esta verdade, seguir no caminho contrário ao Todo-Poderoso. Você está blasfemando contra o Espírito se você foi encontrado nessa situação. No dia que o Senhor te chamar, você há de responder pelas consequências. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, já que não somos mais crianças. Nós conhecemos o Senhor, sabemos quem é Deus. E se você, mesmo conhecendo Deus, prefere andar em sentido contrário à vontade do Eterno,
com certeza está blasfemando contra o Espírito. E se você morrer nesta situação, não terá condições de herdar os céus. É necessária uma vigilância muito grande com nossos atos e ações. Não são os pecados da ignorância, porque estes, se você confessá-los, o Senhor te perdoa. Mas ainda há outro aspecto com relação à blasfêmia contra o Espírito. São aquelas pessoas que conhecem a verdade. Conhecem a verdade. Sabem que estão errados, mas perseveram no erro. Perseveram no erro. Você conhece alguém assim? Ele sabe que está andando no caminho errado, mas não quer saber de Deus, ele persevera andando no caminho errado. Este, com certeza, longe do Senhor estar. Fique atento para que você não seja encontrado nesse caminho. Eis porque que devemos amar o Senhor com todas as forças do nosso ser e buscá-lo com todas as nossas forças. Letra H. Pode-se entristecê-lo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus. Mas quando é que nós entristecemos o Espírito de Deus? É quando, amados, nós permitimos que o pecado encontre lugar no nosso coração. O Senhor chamou a cada um de nós para que sejamos úteis às mãos do Senhor, para louvarmos, glorificarmos, bendizermos o Criador, mas há muitos que não têm este prazer, não querem fazer a vontade do Eterno. O Senhor chama, o Espírito de Deus chama, o Espírito Santo de Deus capacita. E deixe-me citar, por exemplo, a área de louvor. Quantas pessoas que são capacitadas, têm uma boa voz, têm facilidade para a música, porém não querem dedicar-se à obra. Quantas pessoas que podem ser pregadores, o Espírito Santo capacita, dá direção, dá sabedoria, mas não querem fazer a obra do Senhor. São formas de entristecer o Espírito de Deus porque rejeitam o chamado. Quando nós olhamos para esses exemplos, fica claro que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é uma força, mas é uma pessoa. Ele tem as qualidades comuns a uma pessoa. Ele fala, intercede, testifica, ele guia, ele nomeia. Pode-se mentir ao Espírito, pode-se blasfemar contra ele, pode-se entristecê-lo. Não se faz isso com uma energia, com uma força, mas com um ser. E o Espírito Santo de Deus é um ser, é uma pessoa. Amém? Número 2. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas há muitos que afirmam que o Espírito Santo é uma forma de Deus agir, uma das manifestações de Deus. Outros dizem que é uma energia, mas a palavra diz que o Espírito Santo é Deus, é parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um, que é o próprio Deus. Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Isto podemos deduzir dos atributos que as Escrituras lhe conferem. Esses atributos, sem exceção, são os do próprio Deus. Amém, amados? Letra A. O Espírito Santo é eterno. Deus é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluias. A Bíblia, irmãos, mostra-nos que o Espírito Santo é eterno, tal qual Deus. O Espírito é Deus e precisamos entender esta verdade. Letra B. Ele é o Todo-Poderoso. Nos diz a palavra em Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O texto refere-se a Cristo Jesus, no momento em que o anjo apareceu a Maria e falou que ela seria a mãe de Jesus, e seria gerado no seu ventre o nosso Salvador. Mostra-nos, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem a onipotência. O Espírito Santo é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Amém? Letra C.
Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ou seja, onipresença. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não se restringe a um lugar em específico. Salmo capítulo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Fazendo um paralelo com Satanás, irmãos, muitos acham que Satanás também é onipresente, mas na verdade ele não é. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele está aqui na cidade, Satanás, ele não pode estar no Japão simultaneamente. Ele precisa locomover-se, ele é um espírito, necessita de locomover-se, montanha, Japão, onde quer que ele esteja. Já o Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. Não há limitações. Ele está aqui e está no Japão de forma simultânea. Nós vamos entender isso? Não vamos entender. Mas por que não vamos entender? Que a nossa mente é finita, nosso conhecimento é pequeno. Não vamos compreender. Amados, há situações com relação ao Todo-Poderoso que nós não vamos compreender jamais. Só quando nós estivermos nos céus. Há um texto bíblico que diz que há situações de Deus que nós não podemos entrar, tocar, porque o Senhor não nos revelou. Essa é uma verdade. Nós vamos partir para a eternidade sem conhecermos alguns aspectos da vontade do Eterno, porque Ele não nos revelou. É o segredo do Senhor, é o limite que Ele coloca na nossa vida. E não vale a pena, irmãos, nós ficarmos procurando, querendo nos aprofundar nessa situação. Vamos quebrar a cara. E eu quero chamar a vossa atenção para o Apocalipse. Amados, o Apocalipse é um perigo. Se você lê-lo, não tem problema, precisa lê-lo, com certeza. No entanto, nós não temos a revelação do Apocalipse. Porém, quando nós olhamos para o mundo literário, nós estamos cheios de títulos, milhares de títulos que explicam o Apocalipse. O interessante, amados, não há uma unidade entre os teólogos e cada um explica de uma forma. Mas por que não há unidade? Porque ainda não foi revelado. O Apocalipse não foi revelado, irmãos. Não existe teólogo que tenha a revelação do Apocalipse. Tudo é tese, é conjectura e tudo é tentar Deus. Vocês que andam conosco nesses últimos anos, vocês já viram que eu não falo sobre Apocalipse. Eu creio no livro de Apocalipse. Ele é inspirado por Deus, é a revelação do Senhor. É a vontade de Deus que ele exista. É fato, é real. Mas por que eu não falo a respeito do Apocalipse? Por que não falo? Porque eu não quero responder diante de Deus pelas bobagens que vou falar. Eu não quero responder. No finalzinho do Apocalipse diz que nós não podemos tirar, nem tampouco acrescentar. E se, porventura, eu me aventurar a pregar sobre o Apocalipse, eu vou quebrar a cara, irmãos. Porque eu vou me basear num teólogo, numa tese, dos muitos livros que existem no mercado. Mas eles têm a verdade? Não têm. E eu costumo falar, amados, que todos os livros que abordam o tema Apocalipse, escatologia, são ficções. São livros de ficções. São invenções da cabeça humana, quando não são inspirados pelo diabo para levar as pessoas ao engano, ao erro, a tocar naquilo que Deus não permitiu que fosse tocado. E eu quero aconselhá-los, não perca teu tempo lendo Apocalipse, versículo a versículo. Um estudo aprofundado sobre o Apocalipse. E títulos nessa linha. Não percam o vosso tempo, nós não precisamos do Apocalipse para irmos para os céus. É inspirado? Sim, inspirado. É a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. Não tenho a menor dúvida. Porém, não vai somar na nossa caminhada para os céus. E se o Senhor não nos trouxe a revelação ainda, é porque não é tempo. Eu creio, amados, que chegará o tempo em que todos hão de ler o Apocalipse e ele será totalmente claro. Hão de ler e hão de entender sem explicações, como nós lemos Romanos, por exemplo, e entendemos sem maiores explicações. Da mesma forma que lemos os evangelhos
e é claro para nós. Chegará esse tempo. Nós temos que ter muito cuidado com essas questões para não errarmos, não pecarmos contra o Todo-Poderoso. Mas voltando para o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é onipresente e nós não podemos fugir do Espírito de Deus. Ele age aqui, Ele age do outro lado desse planeta de forma simultânea. Ele edifica a minha vida, Ele edifica o camarada que está lá na Índia da mesma forma e no mesmo tempo. É assim o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Letra D, Ele sabe tudo, o Espírito sabe tudo, ou seja, Ele é onisciente. Não há nada, irmãos, que esteja tampado aos olhos do Senhor, não há nada que esteja escondido dos olhos do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Até mesmo as profundezas de Deus. Nós não podemos esconder nada do Senhor, irmãos. Nós temos uma tendência de querermos esconder as coisas dos pastores, dos líderes. Mas você esconde do homem, mas não esconde de Deus. O homem nada pode fazer consigo. Nada. Nada. Mas Deus pode condenar o camarada ao inferno. É a esse que devemos temer. Devemos temer o Senhor, temer o Todo-Poderoso. E esse temer não é termos medo, mas sim respeitarmos o Todo-Poderoso. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Creio que os amados, pelas qualidades, entendem dessa forma. E ainda, o Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas, que são qualidades específicas de Deus. E o Espírito Santo, conforme a Bíblia, as possui. Amém? Número 3. O Espírito Santo na história. Nós vemos, amados, ao lermos a palavra, que lá na criação, ainda, lá no início de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quem se movia sobre as águas? O Espírito de Deus. Ele estava lá na criação com o Todo-Poderoso. Desde a criação, a palavra de Deus mostra a presença do Espírito. Ainda, irmãos, no Velho Testamento, na Velha Aliança, vemos o agir poderoso do Espírito. Vale ressaltar que ele não habitava permanentemente nos fiéis, mas os usava de forma esporádica. O Espírito Santo se manifestava, e quando nós lemos, por exemplo, Gênesis capítulo 41, versículo 38, ali o Espírito Santo trabalhou, agiu na vida de José. Isaías capítulo 63, versículo 11, nós vemos relato a respeito do mover do Espírito em Moisés e nos anciãos. Ainda, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, o Espírito de Deus movendo na vida de Davi. 1 Reis capítulo 18, versículo 12, o profeta Elias, este foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, lemos a respeito do profeta Isaías, que também recebeu o Espírito na sua vida. O Espírito de Deus trabalhou a vida do profeta, entre outros que poderíamos citar, mas depois os amados conferem, leem a palavra, leem o texto, e vocês verão como o Espírito moveu na vida destes. Letra C, no Novo Testamento. Na Nova Aliança, irmãos, a atuação do Espírito é bem clara, e ele é distinguido como uma pessoa. Por que Nova Aliança e Velha Aliança? Amados, a história foi separada em duas partes. Até Cristo Jesus havia uma aliança chamada de Antiga Aliança, Velha Aliança. Eram os dias em que o homem vivia pelas obras. Tinha que cumprir os 10 mandamentos e mais uma série de ensinamentos. Na verdade, eram 613 subleis. 10 mandamentos, mais 613 subleis que cada judeu deveria praticar no seu dia a dia para tentar agradar ao Senhor.
Cristo Jesus veio, foi rejeitado pelos judeus, o assassinaram numa cruz, e a partir daquele momento nasce uma nova dispensação, a nova aliança, é o tempo da graça, e é nesse tempo que nós estamos. Nós vivemos no tempo da graça. Hoje não precisamos mais guardar, por exemplo, o sábado, porque o Senhor, Ele quer que vivamos todos os dias da nossa vida na sua presença, todos os dias para a honra e para a glória do Senhor. Nós devemos entender que todos os nossos dias necessário é que sejam santos, não apenas um dia, mas todos os dias. Não há mais a necessidade, amados, de guardarmos os 10 mandamentos como lei para alcançarmos os céus. Não. Hoje é através de Cristo Jesus. As festas do Antigo Testamento, quantas festas? Hoje as igrejas curtem muito as festas. Festa do tabernáculo, festa da primícia e vai por aí. Não faz sentido dentro da igreja evangélica. Nós não estamos mais vivendo aquele tempo. É um novo período. Estamos na nova aliança. E na nova aliança tudo está em Cristo Jesus. A antiga aliança mostrava Cristo, convergiu em Cristo, e hoje vivemos a nova aliança debaixo das promessas que Cristo Jesus deixou-nos. Mas vamos lá. No Novo Testamento, na nova aliança, a presença do Espírito Santo, nós vemos que João Batista, ele foi cheio de Espírito desde o ventre materno. Lucas capítulo 1, versículo 15, mostra-nos que João Batista, ainda no ventre de Isabel, já tinha o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, Lucas 1, versículo 35, gerado pelo Espírito. Por que Jesus nasceu sem pecado? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ela apenas ofereceu o seu corpo, mas foi o Espírito Santo que gerou a Jesus. Foi o Espírito Santo, eis o porquê, que mesmo sendo filho de Maria, Jesus nasceu sem pecado. Maria tinha pecado, era ser humano, nasceu debaixo do pecado. Afirmo que Maria é imaculada, ou seja, nasceu sem pecado. Mas a Bíblia não nos dá essa ideia. Ela mostra que Maria nasceu como os demais. Porém, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eis o porquê que ele nasceu sem pecado. Jesus Cristo, amados, ele recebeu o Espírito no seu ministério. Mateus capítulo 3, versículo 16. O ministério de Cristo foi dirigido pelo Espírito Santo. E ainda, ele foi guiado pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1. E na ressurreição, quem operou o milagre foi o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11. Nós vemos que a presença do Espírito Santo em Jesus foi uma verdade. Mas é uma verdade que se estendeu a cada um de nós. Nós podemos hoje, a exemplo de Cristo, sermos trabalhados, usados de uma forma poderosa pelo Espírito Santo de Deus. E letra D, a obra do Espírito Santo hoje. Nós podemos destacar, irmãos, a atuação do Espírito em diversos aspectos. Quando nós glorificamos a Deus, é o Espírito que trabalha nosso coração. Ele santifica a igreja. A santificação é a operação do Espírito Santo. Ele distribui os dons. É o Santo Espírito que dá os dons, que nos dá os dons. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos convencidos do pecado, esse convencer do pecado, irmãos, é que o Espírito Santo nos faz entender o estado pecaminoso no qual nós estamos, para que haja arrependimento e confissão de pecado. Porém, se o homem não deseja arrepender-se, confessar o seu pecado, deixar o pecado, não há de funcionar. Ele convence-nos do pecado, mas eu preciso agir, eu preciso tomar minhas atitudes. Amém? Nós que conhecemos o Espírito Santo, a nossa vida é morada dele. Você que conhece o Espírito Santo, a tua vida é morada dele. Nós temos que viver de uma forma que seja agradável ao Santo e Bendito Espírito. E assim, com certeza, seremos ungidos, abençoados, receberemos poder, autoridade, teremos alegria, teremos conforto, teremos paz. O Espírito Santo nos dá força para seguirmos em frente e a nossa caminhada, com certeza, será um pouco mais fácil. Amém, amados? Vamos orar?
Senhor Deus, nós te louvamos por esta palavra e quero pedir que tu venha nos trazer a revelação, Senhor, para que nós possamos entender a profundidade da mesma, compreendermos quem és tu, ó Espírito, e vivermos a tua dependência todos os dias da nossa vida. Oh, meu Deus, trabalha a nossa alma, Senhor, para que em todas as coisas o teu nome seja honrado e seja glorificado. Oh, Deus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, Senhor. Esse é o meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 808.